No livro de Mateus, no capítulo 28, versículo 16 em diante, Jesus aparece aos seus discípulos em Galileia. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Queridos, eu confesso que eu gosto, irmãos, assim no dia de batismo, de pregar, né? E é tão bom. Eu lembro quando a gente assumiu a igreja, ou logo que saí, de a gente pregar aquelas mensagens de evangelização, amém? Muitas vezes é muito bom a gente pregar mensagem de evangelização, mensagem de cura, de libertação. Deixa eu dizer uma coisa aqui para a igreja, para vocês, que realmente, irmãos, o difícil e realmente é mais difícil a gente pregar mesmo para, deixa eu falar para vocês, né, para os chamados crentes, especialmente aqueles que já têm muitos anos, experiência, né? Ainda hoje, que muitos têm acesso aí a tantas coisas, né? Através da internet. Muitas vezes a gente está pregando e as pessoas estão analisando, alguns estão questionando. O pastor não falou isso, não está certo, ou está errado, ou então não é assim, ou é assado. Algumas vezes eu confesso que a gente se preocupa muito. E muito mais nós, né, que já estamos, né, numa certa idade, de um certo tempo, parece que muitas vezes até alguns até criticam, né? Achando que a gente tem uma mensagem retógrata ou deixa para lá, né? Até por outras coisas. E aí muitos hoje procuram ouvir aquilo que muitas vezes até agrada mesmo os seus ouvidos. Mas muitas vezes, amado, é lógico que é bom a gente ouvir aquilo que agrada, mas a Bíblia nos fala que há coisa que o Senhor quer falar conosco, e mesmo que a gente não queira ouvir, ou não agrada muito. Mas eu confesso que é difícil hoje, né? Essa questão do questionamento. Ao olhar hoje essa mudança muito grande na vida das pessoas, ou no comportamento, tanto comportamento espiritual, em termos, a gente fala de religioso, ou comportamento religioso, né? Ou até, por que não dizer, cristão, mas comportamento em todas as áreas da vida, é o comportamento familiar, é o comportamento, amados, com respeito até o trabalho, o tratamento entre patrão, empregado, vice-versa, pessoas em si, nós seres humanos. Ao pensar de muitos anos atrás, quantas coisas mudaram, o relacionamento era tão bom, a confiança, o respeito, né, as pessoas. Hoje realmente a gente sente essa dificuldade. Mas deixando isso de lado, eu quero então falar sobre esse texto. Jesus, quando ressuscita, e ele aparece várias vezes aos discípulos, as primeiras aparições foram mais para provar a eles que ele tinha o quê? Ressuscitado. Foi para provar a eles que cumpriu aquela palavra que ele mesmo tinha dito, que ele morreria e ao terceiro dia ressuscitaria. Os discípulos não tinham acreditado nesta palavra. Até quando ele disse um dia que ia morrer, Pedro não quis. Não, senhor, jamais o senhor vai morrer, se for preciso, eu defendo. E até a ponto que ele chegou um dia, quis defender mesmo Jesus, cortando ali, né, a orelha, que ele queria cortar o pescoço mesmo, né, a cabeça daquele servo do sacerdote lá, e só cortou a orelha. Não queria que Jesus morresse por nós. E eles não esperaram, ou não ficaram ali ansiosos, para ver a Jesus ressuscitado. Só foram porque as mulheres disseram para ele que ele tinha ressuscitado.
Aí eles foram, alguns deles ao sepulcro e outros nem foram. E Jesus então aparece para eles para provar que ele tinha o quê? Ressuscitado. Digam amém. Porque, irmãos, a vida cristã, o ministério de Jesus tinha que ser completo. Se ele só morresse, nós estávamos perdidos. Porque a morte tinha vencido Jesus. A morte física e a morte da toda aquela esperança tinha realmente vencido. O que seria de nós? Mas não, ele morreu sim, mas ressuscitou. Diga graças a Deus. Porque sem as duas coisas, o cristianismo não seria completo. Porque se ele só morresse, todo mundo morre, é normal. E aliás, foi uma morte horrível. Uma morte como assassino, criminoso, como um dos piores pecadores, que foi a morte de cruz, mesmo que ele não pecou. Mas graças a Deus que ele ressuscitou. Venceu a morte. E aí sim, para provar e completar a sua missão. E como disse Paulo lá em 1 Coríntios 15, ele fala que tragada foi a morte, o quê? Pela vitória. Até ele poder desafiar, Paulo podia desafiar a morte. Você sabe que você pode desafiar a morte? Mesmo que você morra ou que eu morra, amado. Ô pastor, o que é isso? Ué. Paulo diz, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Porque mesmo que nós morremos, amado, Jesus nos dá vitória sobre a morte, porque um dia nós vamos ressuscitar. Diga graças a Deus. A Bíblia diz que ele foi as primícias, ele ressuscitou dos mortos. E nós também vamos ressuscitar se morrermos fisicamente. Se formos arrebatados, melhor ainda. Mas se morrermos um dia, vamos ressuscitar. Por isso a vocês que vão batizar hoje. E aqueles que estão aqui, se tem alguém que ainda não batizou no batismo do arrependimento ou do novo nascimento por imersão. Preste atenção. Jesus, após vencer a morte e provar para os discípulos que ele tinha ressuscitado antes dele ir para o céu, cada evangelista registra de uma maneira, e Mateus registra então que eles estando ali decepcionados ainda com a morte de Jesus, alguns deles, ele aparece para ele. Primeiro Jesus identifica para eles, digam amém. E quando eles viram, a Bíblia diz que eles o adoraram, mas alguns o quê? Duvidaram. Atenção, irmãos. Nós, pregadores principalmente, algumas vezes, eu confesso, a gente fica decepcionado quando as pessoas duvidam. Ou até algumas vezes a gente também duvida. Interessante aqui, irmão, os discípulos, atenção, hein? Jesus aparece para eles, eles veem Jesus e ainda diz a Bíblia que eles fizeram o quê? Duvidaram que era Jesus. Como naquele dia ele andando sobre as águas, né? A maioria duvidaram pensando que era um fantasma. A gente, a hora confessa que a gente fica meio assim, decepcionado, alguém que vem, frequenta a igreja há muito tempo e não decide para o batismo. Os discípulos que seguiram Jesus, viram milagre, maravilha, ressurreição, tanta coisa, e agora duvida que ele ressuscitou. É interessante. Eu creio que esses discípulos aqui, alguns deles, tinham visto aqueles mortos ressuscitar, que Jesus tinha ressuscitado. Ora, se Jesus tinha ressuscitado mortos, o que era para ele mesmo se ressuscitar? Não era nada, não é? Porque se ele tinha o poder de ressuscitar mortos, ele também tinha o poder, e é lógico, o poder do Pai de ressuscitá-lo. Mas agora eles duvidam que é Jesus. Olha bem. É lógico que é triste as pessoas duvidar. E os que duvidam, não recebem, não conquistam as coisas. Não é só duvidar com respeito à salvação. Tem muita gente que duvida de tudo e de todos. Duvida que é capaz de conquistar alguma coisa, de superar alguma coisa, de vencer na vida, enfim. Tem muitas áreas, não duvide. Sabe por quê, amado? A dúvida realmente impede vitórias, impede conquistas. Aqueles discípulos perderam as melhores cenas, porque se eles não tivessem duvidado,
Apesar naquela época não tiver, mas imagine se naquela época tivesse filmadora, tivesse celular, dizia, eu vou ficar lá no túmulo, Jesus falou que vai ressuscitar o terceiro dia, então a partir do segundo eu vou ficar lá de plantão. Ou combinava 2, 3 horas, se eu cochilar, você me acorda e se houver um movimento diferente aí. Nós vamos filmar. A gente vê por aí, irmão, algumas cenas, e eu lembro quando houve aí, agora parou um pouco, graças a Deus também, aquele negócio do OVNI, né? O ZT, né? Tinha alguém que falava, está aparecendo lá não sei aonde, a turma ia lá, lembra, ficava de plantão. No Brasil tem alguns lugares, no Mato Grosso, lá tem umas montanhas lá que diz que lá aparece o ZT, e uma série de coisas. Minas Gerais teve uma cidade que ficou famosa, quem é mineiro aí? A cidade do ZT, como é que chama lá? Varginha, isso, Varginha. Vocês imaginam se eles realmente acreditassem, mesmo que não fosse filmar, mas eles podiam dizer assim, a Bíblia podia estar um pouco, né? Ô pastor, mas não é inspirado? É. Mas por causa da dúvida, irmão, nós não temos as coisas melhores. Eles poderiam dizer assim, está escrito, então, olha, Pedro e João, os demais, né, acreditavam e ouviram a palavra de Jesus. Eles acreditaram, ficaram ali a noite inteira e de repente eles ouviram um clarão, podia até desmaiar. Eles podiam escrever, olha, ser inspirado, eles desmaiaram, mas depois ao acordar, encontraram Jesus, viram Jesus ressuscitado. Olha aí. Mas ao invés disso, quem foram lá? Maria Madalena e algumas outras mulheres é que foram, chegaram lá, viram a pedra removida, viram o túmulo vazio e sai, e de repente encontram com Jesus. Olha aí. Eles é que poderiam ter visto, ou todos juntos, ele e as mulheres. Mas querido, olha bem o exemplo delas. Elas creram. Mas também não só, eu creio que não foi só elas crer, sabe o que elas foram mais movidas, irmãos? Pelo amor a Jesus. A força do amor, eu creio que para elas foram maior do que elas creem. Elas não foram lá para ver Jesus ressuscitado. A tal ponto que o quê? O que elas fizeram? Elas perguntaram para o anjo, o que elas perguntaram? O senhor sabe, foi o senhor que roubou? Quem é que roubou o corpo de Jesus? Foi? Se elas crescem que ele tinha ressuscitado, elas não faziam essa pergunta. Ou fazia? Não fazia. Não, eu creio, Jesus ressuscitou. Vocês viram Jesus ressuscitado por aí? Não. Elas roubaram o corpo do Senhor. Olha bem ainda, também. Elas foram sim, pelo amor. Iam lá até levar o unguento para ungir mais ainda, embalsamar, conservar o corpo de Jesus. Mas não creram. Elas não foram porque estavam acreditando que ele tinha ressuscitado. É por isso que eu vou dizer nesta noite, meu querido, se você que está aqui hoje ainda não tomou 2 decisões. Uma, aceitando Jesus. Segundo, se já aceitou, não tomou decisão de batizar. Por que está duvidando? Está ainda duvidando que esse ensinamento é verdadeiro? Está ainda duvidando que o batismo nas águas por imersão foi uma ordem de Jesus? Assim como até os discípulos estavam duvidando que ele tinha ressuscitado? Tem gente que está duvidando, esse pastor, essa igreja, essa denominação, a minha que é verdadeira, porque diz que é desde o princípio. Uma que não é, uma que mudou muito, e outra que violar os princípios da palavra. Porque os primeiros batismos, até o de Jesus, amado, atenção, tem alguns filmes, algumas pessoas que deturpam, põem Jesus lá dentro d'água e jogam água só na cabeça. Não, esses filmes e essas coisas é heresia e é errado. Ele realmente mergulhou, e a palavra de batismo quer dizer mergulhar, imergir. E Jesus ensinou mesmo, porque o batismo tem esse significado. Significa que morremos com Cristo, somos sepultados com Cristo e ressuscitados para começar uma vida nova. Deixa eu perguntar aí, quantos já acompanharam e já viram sepultamento mesmo de uma pessoa morta? Aí, levante a mão. Que você foi ao cemitério e olhou lá, já acompanhou o sepultamento. Muito bem. Ultimamente eu não tenho visto mais isso, mas até uns anos atrás aí, ou pouco tempo, ainda tem gente que tem aquele costume, na hora que você põe a pessoa lá no túmulo, é que tem túmulo que é gaveta, na gaveta não dá para jogar terra, mas quando é aquele túmulo aberto mesmo, como antigamente, o que a pessoa costumava fazer? Jogava pelo menos 3 mãozinhas de terra, né? 3 punhados de terra, não sei por que 3.
E também não sei só porque um pouco, né? Porque realmente tem que sepultar, tem que cobrir tudo, mas tinha aquele costume. Quem é que viu isso daí? Eu, quando antes de me converter, fazia isso também. Entendeu? Mas tinha esse costume de jogar aquele pouquinho de terra lá. Outra coisa, a pessoa vai num caixão. Mas naquela época, mas ele não ia em caixão, a maioria ia envolto a um pano. A primeira vez que eu fui em Israel, a missionária deve lembrar, nós vimos, a gente estava passando de ônibus, e realmente tinha aí um velório, iam levando um defunto. Ele defunto estava numa maca, e até o pé dele estava para fora. Lembra disso, missionário? O defunto, o pé estava para fora. Não era caixão, não. Os homens iam carregando, passando ao lado do ônibus, assim a gente viu mesmo. Então já era quase que direto a pessoa era sepultada. Direto no chão. Até para cumprir a palavra, tu és pó e para o pó voltará, né? A terra volta à terra. Mas sabe, amados, era assim. Mas chegava lá, era sepultado. Antigamente se falava 7 palmos, hoje 7 palmos aí, dependendo do tamanho do palmo, se dá 20 centímetros, dá 1,40 m, né? Tem cemitério aí que é vertical, né? Vertical, vai sepultar. Outros cremam. Mas a realidade é que a Bíblia compara o quê? A uma morte, a um sepultamento e a uma ressurreição. Comparando, irmãos, a ressurreição de Jesus. Porque Jesus, quando ressuscita, ele ressuscita com uma vida nova. Ele não ressuscita mais com aquele corpo sujeito mesmo à doença, ao pecado, a dores que ele tinha antes, mesmo que não pecou. Mas a Bíblia diz que ele se fez pecador por nós. Mas sujeito. Mas agora não, ele ressuscita um corpo glorioso. Então significa também, quando a pessoa batiza, ela ressuscita para viver mesmo no corpo uma vida nova. Amém? Ou novidade de vida. Quem é que gosta de novidade aí? Hein? A maioria, né? Especialmente quando vai lançar um celular, vai lançar assim. Eu lembro quando começaram a lançar aquele tal de videogame. Aí em casa, né, os meninos, pai, não pode comprar o videogame, vai lançar o tal. Eu lembro do tal de Atari, né? Aquele do aviãozinho. Mas quando lançava o outro, eu não entendo, era o nome do. Não, Nintendo, né? Eu não entendo mesmo. Novidade, né? Hoje celular quase não é mais nem novidade, né? Estão para lançar uns aí, né, que é terrível. Hoje estão lançando um celular que você pode filmar projetando no chão, na parede, o negócio, né, vem o 5G, mas não sei o que aí, tanta coisa. Tem gente que está já preparando para comprar as novidades. Ela fica só querendo novidades. Toma cuidado, viu, irmãos? Tem crente que só anda atrás de novidade ou de curiosidade. Eu não vou contar aquela piada da curioso não, né? Parente da vítima, porque já foi muito tempo aí. Mas, cuidado com o negócio de curioso, hein? É melhor você ir atrás daquilo que é realmente sólido, firme, sabe? Que tem certeza. Mas a Bíblia fala que o cristão, a pessoa quando ela se converte, batiza, os outros vão ver novidade. E o que será que é novidade? Quem devolve dinheiro quando alguém dá um troco a mais? O que você é? Já aconteceu comigo algumas vezes, a pessoa pergunta, escuta, o que o senhor é? Aí primeiro já fala, é crente, não sei o quê. Deveria ser novidade, né? Você já viu por aí? Certas coisas acontecem, até a imprensa hoje vai filmar. Isso deveria filmar o contrário até, porque eu vou chamar a atenção de quem. Então, mas hoje é novidade para o mundo. Porque é vida que transforma, que se liberta de vício, de tantas coisas. Por isso, meu querido, aceite esse Jesus. Mas para concluir aqui, queridos, hoje Deus fala ao meu coração, assim como os discípulos duvidavam, hoje tem muita gente duvidando. Primeiro, como eu disse, duvida até para não aceitar Jesus. Para que eu vou aceitar Jesus? Eu já tenho religião, aceito religião, mas não aceito Jesus. E depois que aceita Jesus, duvidam que o batismo é bíblico, que é uma ordem, é um sacramento, e é para a gente cumprir a palavra de Deus. E por que não dizer, irmãos, para nós, até me incluindo eu e você, que já temos aí alguns anos ou décadas de experiência de cristão, muitos ainda duvidam no que Deus pode fazer.
E a gente, quando muitas vezes lança um projeto, lança um plano, lança realmente um objetivo, um alvo, muitos duvidam que pode alcançar, e é por isso que a gente não alcança mesmo. Como alguns anos colocamos aí para batizar tantas pessoas. Sabe por que nós não chegamos lá? Porque muitos duvidaram. Ah, não, pastor, eu acreditei, eu orava, mas fez alguma coisa? Porque o acreditar, irmãos, o crer, a fé, leva a gente a fazer o quê? A se mexer, a mover, a ir atrás, a buscar. Quem é que está fazendo faculdade aí hoje? Levante a mão. Quem está fazendo alguma faculdade? Faculdade. Levanta a mão. Parei. Mas fica com a mão levantada aí, deixa eu ver quantos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lá na galeria não tem ninguém. Nem gente, só tem o irmão lá trabalhando o 2 ali, né, no telão. Ô, irmão, que coisa, hein? Mas por que eu estou falando isso? Se vocês estão fazendo faculdade, por quê? Porque acreditam que ela vai dar a vocês o quê? Amanhã ou depois, uma melhor condição, né, profissional, né? Quem sabe, para melhorar um salário. Vocês sabem que tem empresa, especialmente a coisa pública, é classificado, mesmo que o cara, desculpa eu falar aqui, tem o canudo e seja um idiota, um analfabeto quase, porque muitas vezes a pessoa compra o canudo, mas só por ter o canudo ou por ter uma faculdade, né, ou ser universitário, o salário já é mais, né? É mais. Aliás, tem gente que tem lá em alguns lugares por aí, que não faz mesmo nada, o outro que é quase que um semi-analfabeto, faz mais, trabalha mais e ganha menos. Mas deixa para lá. Mas a realidade é que a pessoa está fazendo por quê? Acredita que vai ter uma melhor profissão, uma melhor condição, ou um trabalho melhor. Ou outras coisas que a gente faz e se esforçam. Não só faculdade, podia perguntar um curso técnico. Ou outros estão treinando aí em alguma profissão, aprendendo uma profissão na raça, como eu. Quando eu fui para a cidade, eu aprendi uma profissão na raça. Não vou entrar aqui na questão porque demora, mas é verdade. Mas, amado, no mundo espiritual também, quem crê, quem tem visão e alvo e objetivo, ele vai atrás, amém? Passa luta, sim, dificuldade, sim, muitas vezes é humilhado, é zombado. Irmão, eu quando fui começar uma profissão, eu já tinha quase 19 anos, eu tinha vezes que eu ia até para o canto, eu ia chorar dos caras que humilhavam a gente, fazia cada coisa com a gente. Você sabe que a gente saiu do sítio, os caras chegavam a fazer coisa para queimar a gente. Aqui tem um irmão e alguns irmãos que trabalham com solda elétrica, aqui, que trabalham com solda elétrica aí. Hoje existe uma solda, mas naquela época tem a solda elétrica, eu também já trabalhei com isso, que se o cara ficar olhando, pouco tempo acontece o quê? Pode até ficar cego. O cara mandava eu olhar, eu fui para você ir ao médico, ao oculista. O cara precisou fazer raspagem no meu olho, que além de espirrar coisa. Aí depois eu lembro que a empresa que ia pagar o oculista, eu fui e não melhorou, depois outro dia eu fui de novo, porque aquela coisa terrível, o patrão queria até me cobrar a segunda consulta, mas eu falei, não melhora, o negócio está feio. Eu lembro até hoje, tinha um cara que era muito sarrista, tinha uma pedra chamada caboreto, que a gente punha para soldar, né? A gente mexia com ela, ela criava um gás para pegar fogo, quem conhece isso daí? Aí o cara pegava aquela pedra, para quem era novo, mandava lavar a pedra. A hora o cara punha na água, aquilo queimava a mão. Era sarro que os caras tiravam, era uma série de coisas que o cara fazia. Eu lembro até hoje uma vez, esse cara tinha uma bola lá de ferro, assim, bem redonda, parecendo aquela de boliche. Mas era muito pesado, o cara pegou e enrolou ela num pano e deixou no meio da oficina. Um dos donos, que eram acho, 3 ou 4 sócios, chegou e chutou. Falei, pronto, o cara quase quebrou o pé. Então o cara era desse jeito. Mas a gente, eu lembro até hoje, irmãos, a gente já tinha lá, o cara mandava a gente buscar peça, era uma oficina, o cara um dia me mandou eu buscar um parafuso de rosca lisa. Mas olha bem o fim da história. Aí eu fui, cheguei lá, nem entendia. Cheguei na oficina lá, na parte da peça, né, autopeça, pedi para o cara,
Me dá um parafuso aí de rosca lisa. O cara olhou bem assim, deu uma risadinha. O cara já sabia que era aquele fulano que tinha pedido. Ele foi lá e pegou um parafuso que não tinha rosca mesmo. No meio dos outros, não é que tinha um parafuso que não tinha, ele mandou eu levar. Eu cheguei lá dentro, porque o cara acabou saindo mal. Mas, é lógico, para a gente também era o quê? Para tirar sarro. Além de outras coisas mais, né? Então, meu querido, algumas vezes a gente paga caro por isso, mas luta. Eu disse, não, mas eu vou aprender e vou batalhar. O cara que eu trabalhava com ele, há pouco tempo que eu comecei a trabalhar, depois ele ganhava muito mais do que eu, depois ele vinha até pedir dinheiro emprestado para a gente, porque eu não sabia, e Deus nos abençoou. Os irmãos terem uma ideia, eu fui para a cidade em 69, quase no meio do ano, saí para o ministério em 76, em fevereiro. Se você fizer a conta, então, no ano de 76 não conta, mas de 69 a 75 daria 6 anos. Quando eu saí para o ministério, eu tinha 3 casas, tinha carro, tinha tudo. Então, vejam bem, aprender uma profissão. Até hoje eu falo errado, mas naquela época era pior ainda, Ana. Que depois ainda estudei um pouco. Mas, meu querido, batalhamos. E saí para o ministério até hoje. Tudo que Deus fez, o que a igreja tem, porque a gente um dia acreditou. Nós cremos que Deus podia fazer, amém? E Ele ainda pode fazer. Então, nesta noite, meu querido, eu quero dizer, não duvide. Se você não aceitou Jesus ainda, sem aceitar Jesus, eu vou ser curto e grosso e direto. Não há salvação. Sem aceitar Jesus, só resta uma coisa: a porta do inferno que está aberta. E o diabo lá esperando. Apesar que ele não está no inferno ainda, hein? Muitas vezes a pessoa fala, o diabo está lá no inferno. O diabo não está no inferno, ele está por aí tentando, aprontando 1001 ainda. Um dia ele vai ser lançado, mas ele não está. E outra coisa, inferno não foi feito para o ser humano. Olhe bem, inferno não foi feito para o ser humano. Foi feito para quem? Para o diabo e os seus anjos, os demônios. Só que quem segue o diabo e os demônios vai com ele para o inferno. Esse que é o problema. Agora, quem aceita Jesus, o que foi feito então? Os céus, amém? A herança de Deus. Então não duvide, aceite Jesus. Segunda coisa, depois que aceitar Jesus, teve a oportunidade, aí vem o passo do batismo nas águas. O batismo, pastor, mas e aí? Por quê? O batismo é a confirmação, é uma ordem. Jesus disse assim, olhe bem, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então, olhe bem, é quem tem poder que falou isso. Não sou eu que não tenho poder nenhum, mas ele tem. Agora, no nome dele, a gente tem também poder. Aí ele disse o quê? Portanto, ide, ensinai, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, eu estou ensinando, recebendo e obedecendo a ordem daquele que tem todo o poder. E aí ele diz que nós vamos batizar. E batizar de que jeito? Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do quê? Do Espírito Santo. E além de batizar, diz, tem que ensinar a guardar o que ele nos ensinou. Aí ele fala, olha o que eu tenho mandado. Então, goste ou não goste, nós temos que falar, sabe por quê? Nós estamos obedecendo a ordem de Jesus. Ele mandou falar, ensinar o que ele nos ensinou. Aliás, se a gente aprende, não é para ensinar os outros também? Quem é professor aí? Tem algum professor ou professora? Tem alguns aí. Vocês ensinam alguma coisa? Não ensina? Porque aprendeu. E se aprendeu é bom, nós devemos ensinar os outros, né? Aí então, Jesus falou, ensinai, ensinai. Então, por isso estão me ensinando. Tem que crer em Jesus, aceitar Jesus, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do batismo por imersão, e aí vai ter uma vida nova, e se morrer, vai para o céu. Se Jesus voltar através do arrebatamento, vai para o céu. Agora, se não tomar essas decisões, se morrer, ou quando Jesus voltar, vai ficar. E se morrer, não vai para o céu. E quem não vai para o céu, só vai ter um lugar, inferno. Não é outro lugar. Outra coisa, querido, aquela crença antiga que havia purgatório. Existe purgatório, sim. Mas é onde tem aqueles canil lá que tem pulga nos cachorros ou nos gatos. É o único purgatório.
Aliás, hoje quase ninguém mais sabe o que é purgatório. Quem é que sabe o que é purgatório? Nesse sentido, em termo religioso, não de pulga mesmo, né? Um dia disse que numa escola, a professora perguntou, quem sabe o que é purgatório? E o menino falou, professor, eu sei. Olha, lá em casa tem um canil, nosso cachorro tudo cheio de pulga, então por lá é o purgatório. Não, né? Mas quem sabe aí nessa crença de purgatório? Vamos ver, quem sabe? Pouca gente. Meu Deus, será que então pararam de acreditar nesse negócio de purgatório, então? Hein? Pararam? Ainda bem, né? Porque é um dos piores absurdos, né? Sabe o que é isso? A pessoa crê que quando a pessoa morre, existe entre o céu e o inferno e o céu, existe um inferninho, um lugarzinho que a pessoa vai lá, dá uma tostadinha, passa num foguinho lá, paga os pecados, aí vai para o céu cheirando churrasco. Quer dizer, não é bem assim, mas dizem que paga o pecado. Essa era a crença, que morre antes, né? Então todo mundo vai para o céu, mas aí ao morrer, e lá passava por tal de purgatório, quer dizer, era expurgado, pagava o pecado, aí ia para o céu. Se essa doutrina fosse verdadeira, para que Jesus morreu? Não é verdade? Então não existe. É direto, morreu, só existe duas decisões que temos que tomar em vida. Morreu, ou céu, ou inferno. Aí não adianta mais vela, missa, culto, orar, rezar, pagar promessa para quem já morreu, que não adianta nada. Irmão, a única coisa que a gente faz para morto, sabe o que é? Hein? O que a gente faz para morto? É só enterrar. Depois que enterrou, eu sei que eles mandam ir lá pintar túmulo, cuidar para ficar mais ou menos. Eu nunca mais fui nos túmulos dos meus pais, dos meus parentes, mas é porque é lei para ir lá e cuidar. Mas a única coisa que a gente faz é até ir lá pôr na sepultura. Depois disso, nada. Não adianta, pode orar, jejuar, fazer 1001 coisas. Se está no lugar, não vai mudar de um lugar para o outro, de jeito nenhum. Por isso é hoje que a pessoa decide. Então você quer decidir ir para o céu? Quer decidir me seguir Jesus? Este é o caminho. Primeiro aceita Jesus, depois batiza e serve ao Senhor até o último dia. Diga comigo, amém? Vamos dizer juntos assim, não duvides. Diga outra vez, não duvides. Agora atenção, diga, você mesmo, irmão, mesmo nós como cristão, vamos bater no nosso peito e dizer assim, você vai dizer o seu nome e vai dizer para você não duvidar do poder e da graça de Deus. Irmão, quando a gente fala, vamos ganhar alma, vamos fazer isso, vamos conseguir aquilo, você diga assim, eu no meu caso, Joel, não duvide que nós podemos conseguir isso. Não duvide. Então você vai incluir, irmão, não duvidar, você que já é batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, você que já serve Jesus, tanta coisa. Então não duvide, irmão, do que a igreja, do que nós podemos fazer, do que Deus pode fazer, do que nós podemos conseguir para a obra de Deus. Diga amém? Agora, além de não duvidar, meu querido, sabe qual é o maior privilégio também, irmão, de quem não duvida? É Ele fazer. Tem gente que diz, eu não duvido, mas também não faz nada. O que adianta? Um dos objetivos que a Bíblia ensina mesmo, isso é servir a Deus, é fazer a obra de Deus. E como que lemos, e não produzimos. Não é para estimular, não, continue lendo e deve ler. Mas permita que ela toque e faça a obra que tem que fazer. Esta palavra, irmãos, os discípulos duvidaram. Não foi o povão do mundo, não foi os que perseguiram Jesus, não, foi os discípulos, os que andaram com Jesus, os que comeram a ceia com ele, os que viram Lázaro ressuscitar, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, que viram os olhos dos cegos se abrirem, foram vários, que viram endemoniados serem libertos, que viram o paralítico andar, que viram Jesus andar sobre as águas, que andaram com Jesus, que fizeram pescas milagrosas, e agora duvidam que ele ressuscitou, ou que ele tinha ressuscitado. E até vê Jesus e duvida que era Jesus. Você tem alguém aí da sua família não convertido? Você duvida que Jesus pode converter? O que ele pode converter? Seu patrão, sua patroa, você duvida que ele pode se converter e um dia batizar? Não, traga, convida, fala de Jesus para ele. Diga amém. Irmão, esta palavra aqui hoje, ela é mais para nós, cristão, como para os discípulos, do que para a pessoa que está aqui, que ainda nem aceitou Jesus. Sabe por quê? Os discípulos duvidaram que era Jesus. Jesus no meio deles, na presença deles, eles duvidaram que ele tinha ressuscitado, uma boa parte deles.
Duvidar. Muitos estão aqui na igreja, duvidam do que a gente prega, do que a gente fala, do que a gente ensina, e especialmente, irmão, quando a gente fala de projeto, de plano para fazer na obra de Deus, duvidam que pode fazer. Eu creio que quando começamos um projeto de construir a catedral, muitos duvidaram. Quando fizemos um projeto de construir lá o recanto, muitos duvidaram. Só que hoje, justamente, irmão, o problema que não conseguimos é por causa da incredulidade nossa, de nós chamado crente, de nós chamado cristão, daqueles que são cristão ou crente de 5, 10, 20, 30, 40, 50 ou até mais anos, que agora estão ficando duvidosos, duvidam que Jesus pode, talvez não duvida que Ele ressuscitou, mas duvida que Ele pode fazer mais coisas e grandes coisas no nosso meio, principalmente com respeito à salvação, à vida eterna. E até, irmão, muitos duvidam, até na hora de dizimar, de ofertar, de ajudar a obra de Deus, que é para Deus, que é para a obra de Deus. Vamos ficar em pé, eu quero orar e já convidar os irmãos que vão aqui batizar para vir aqui à frente. Essa é a única mensagem de hoje, viu? Não vou pregar de novo não depois não, viu? Já é a mensagem. Mas, meu querido, você, meu irmão, minha irmã, sai daqui hoje dizendo: Senhor, eu não quero duvidar, eu quero ensinar.